Gostaria de orar junto com vocês e pedir a Deus que esteja falando. Hoje eu estou desmaridado, né? Minha esposa está fazendo concurso aí do CEDEST e aí ela me deixou só hoje. Você sabe quando um cachorro cai da ambulância assim, que fica perdido no meio da rua? Assim estou eu hoje. Ela saiu por volta das 6 horas da manhã. Eu acordei como todo domingo, né? Fui direto tomar café, não tinha, tive que dar um jeito. Então hoje eu estou meio assim perdido, né? Que Deus abençoe vocês e possa nos dar essa manhã então uma lição que seja proveitosa. Hoje nós vamos entrar na lição de número 2 do nosso discipulado. Casamento, um relacionamento de uma só carne. Nós vamos ver também pelo menos 2 vídeos que eu trouxe para que a gente pudesse, na verdade, compartilhar com vocês. O primeiro é sobre o tema e o segundo é sobre os votos de casamento. É um vídeo engraçado do Jonathan Nehmer. Quem segue ele aí já viu esse, chama Votos de Casamento. E nós vamos falar um pouquinho sobre o que eles falam ali, porque falar de um relacionamento de uma só carne é falar dessa circunstância. Mas sem delongas, vamos abrir as nossas Bíblias. Texto básico aí, Gênesis capítulo 2, verso 18 ao 25. Gênesis. Gênesis 2, 18 ao 25. Vamos ler responsivamente. Eu vou ler um versículo e os irmãos leem outro, até completarmos todos o texto, ok? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como ele se chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e ele se adormeceu, tomou uma das suas costelas e deixou para a carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e a trouxe. E disse ao homem: essa afinal é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos ler juntos o verso 24, vamos lá? Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém. Que Deus nos abençoe, que nós possamos colocar isso em mente, né, e seja essa a verdade dos nossos corações. Nós vamos ter uma palavra de oração. Eu vou pedir ao Júlio para nos dirigir nessa oração, pedindo direção para o ensino. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, te adoramos, Senhor, porque Tu és o único merecedor de tudo isso. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja abrindo os nossos corações e as nossas mentes, para que o ensino que está sendo dado aqui faça parte do nosso dia a dia, Senhor, do nosso coração, um para com o outro, e saibamos que temos que viver em uma só carne, Senhor, porque este foi a maneira mais gloriosa, Senhor, que o Senhor nos deu para vivermos como casais. Te agradecemos por tudo, Senhor, e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, então eu vou colocar um vídeo aqui e os irmãos
Conclui, por favor. Bem-vindo ao canal Povo de Deus. Se inscreve neste canal. O que significa ser uma só carne no casamento? O termo uma carne vem da descrição de Gênesis da criação de Eva. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e beijou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se-á varoa, porquanto no varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis capítulo 2, versos 21 a 25. O termo uma carne significa que assim como o nosso corpo é inteiro e não pode ser dividido em pedaços e ainda ser um inteiro, assim também Deus estabeleceu o relacionamento matrimonial. Não há mais duas entidades, dois indivíduos, mas agora há apenas uma entidade, um casal. Essa nova união tem várias características. Quanto à duração da união, Jesus diz que Deus criou o casamento para que o casal permanecesse juntos até que a morte os separasse. Mateus, capítulo 19, versículo 6. Quando o divórcio acontece contrário ao plano de Deus, você não tem dois inteiros, mas sim duas metades que foram separadas bruscamente uma da outra. Quanto a ligações emocionais, a nova unidade é mais importante do que todos os relacionamentos prévios e futuros. Gênesis capítulo 2, versículo 24a. Algumas pessoas, mesmo depois de casados, dão mais atenção ao seu relacionamento com seus pais do que ao seu cônjuge. Essa é uma receita para desastre em um casamento e é uma distorção da intenção original de Deus de deixar e unir. Um problema semelhante pode desenvolver quando o marido ou a esposa começa a se aproximar de um filho, filha, com a intenção de que ele, ela, cuide de suas necessidades emocionais, ao invés de depender de seu cônjuge. Emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, financeiramente e de toda outra forma, o casal deve se tornar um. Assim como uma parte do corpo cuida das suas partes, o estômago digere comida para o corpo, o cérebro dirige o corpo para o bem do corpo inteiro, as mãos trabalham a favor do corpo, etc. Assim também, cada parceiro do casamento deve mostrar carinho e cuidado um pelo outro. Cada um não deve ver dinheiro como meu dinheiro, mas sim como nosso dinheiro. Efésios capítulo 5, versos 22 e 23 e Provérbios capítulo 31, versículos 10 a 31 demonstram esse princípio de unidade colocado em prática pelo marido e sua esposa, respectivamente. Fisicamente, eles se tornam uma só carne, e o resultado de ser uma só carne pode ser encontrado nos filhos que essa união produz. Esses filhos agora contêm informação genética como resultado dessa união. E até mesmo no aspecto sexual desse relacionamento, eles não devem considerar seus corpos como pertencentes a si mesmos, mas ao seu cônjuge. 1 Coríntios capítulo 7, versos 3 a 5. Eles também não devem se focalizar em seu próprio prazer, mas em dar prazer ao seu cônjuge. Essa união e a busca do que é melhor para o outro não é uma coisa automática, principalmente depois da queda da humanidade em pecado. O homem, em Gênesis capítulo 2, verso 24, é ordenado a unir-se à sua esposa. Essa palavra representa duas ideias. Uma é a de ser colado em sua esposa, um retrato de quão estreito o relacionamento matrimonial deve ser. O outro aspecto é o de perseguir, conquistar sua esposa persistentemente. Essa ideia de perseguir deve ir além do namoro que leva ao casamento e deve continuar por todo o casamento. A tendência da carne é o de fazer o que me faz sentir bem, ao invés de considerar o que vai beneficiar seu cônjuge.
Esse tipo de egoísmo é um problema comum que surge no casamento quando a lua de mel acaba. Por mais legal que seja viver juntos, cuidando das necessidades um do outro, Deus tem um propósito mais importante para o casamento. Assim como eles estavam servindo a Cristo com suas vidas antes do casamento. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Agora devem servir a Cristo juntos, como uma unidade, e criar seus filhos para servir a Deus. 1 Coríntios capítulo 7, versos 29 a 31, Malaquias capítulo 2, verso 15 e Efésios capítulo 6, verso 4. Priscila e Áquila, em Atos capítulo 18, são um bom exemplo disso. À medida que um casal almeja servir ao Senhor juntos, o gozo que o Espírito dá vai encher o seu casamento. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. No jardim do Éden, 3 pessoas estavam presentes: Adão, Eva e Deus. E gozo fazia parte desse relacionamento. Portanto, quando Deus está no centro do casamento nos dias de hoje, também vai haver gozo. Sem Deus, uma união duradoura não é possível. Obrigado. O canal Povo de Deus agradece. Volte sempre. Desde... Canal Povo de Deus. Se vocês quiserem se inscrever, agora vamos pro vídeo 2, tá? Dito isso, vamos aos votos. Aqui o microfone. Obrigado. Repita comigo. Eu, Lúcio Barreto Santos, recebo a ti, Fernanda Grava Duarte, como legítima esposa. Recebo a ti, Fernanda Grava Duarte, como legítima esposa. Prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Amém. Agora ela dá o microfone para ela. Repita comigo. Eu, Fernanda Grava Duarte, recebo a ti, Lúcio Barreto Santos, como legítimo esposo. Prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, saúde na doença, na riqueza e na pobreza. nananã. O que foi? Nada, por quê? Você não falou direito. Não, falei normal. É que ficou meio... Nem deu pra entender. Não, falei normal. Vamos fazer de novo? Repete. Prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na saúde e na doença. nananã. Você não tá falando doença. Doença? Lógico que eu tô falando, acabei de falar de novo, ó. Vai, repete. Doença. Vamos lá então. Prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, Errei? na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Na saúde, na riqueza, Calma aí. por todos os dias da minha vida. Você não tá O que falando? tá acontecendo, Fernanda? Eu que pergunto, na minha cabeça tá tudo normal. Você não fala nem doença nem pobreza. É comigo se eu ficar doente ou pobre? Ué, claro que eu quero. De verdade. Ah, sonho não é, mas se eu casar ele e ficar doente e pobre, fazer o quê? Eu tenho. Tenta repetir. Fica tranquilo, vai dar certo. Prometo. Tá, mas pera. O que foi? Não, mas calma, doente quanto? Gripe, tosse, febre, amidalite? Ou câncer, tipo, de ficar doente de cama? Doente tipo quanto? Nossa, amor. Não, amor, não é o que você tá pensando, é só pra saber. Mas não tem problema, vamos continuar. Podemos. Pera, mas pobre quanto? Tipo, pobre de passar fome, ter que cortar Netflix, TV a cabo, não poder mais ir na academia, não poder mais comprar papel higiênico neve, ter que usar paloma. Ou pobreza de morar embaixo da ponte, pedir moeda no semáforo. Tem certeza, Lúcio, que quer continuar? Pera, gente, tô brincando, meu amor. Eu vou ficar com você em toda e qualquer situação, eu tô brincando, te amo. Tá falando sério? Claro, eu sou louca por você, nunca é festa. Calma, você tem que fazer todos os votos. Prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te,
Prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te. Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Amém. Repete! O que? Que saco? Na saúde e na doença, na riqueza, na pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Na saúde, nanã, na riqueza, nanã, por todos os dias, nanã, até que a morte, nanã. Amém. Amém. Vamos embora? A gente nem casou e já tá bichado. Eu vi que o pastor ficou falando doença, doença, doença aí, ó. Nem casou e já tá doente. Gente, é só uma tosse, é só uma tosse. É o que todo mundo fala. Próximo passo agora é querer rachar a conta com a esposa. Ué, você acha que eu vou parar tudo sozinho? A gente vai rachar a conta mesmo, agora a gente é um só, vamos rachar. Ah lá, nem começamos e a gente já terminou. Pobre e doente, que merda, hein? Gente, esse foi o vídeo sobre votos no casamento. Brincadeira. Você falaria tudo certinho ou não? Negócio complicado, hein? Bom, a gente sabe que é apenas uma brincadeira, mas a gente sabe o quanto é sério isso dos votos do casamento. E falar desse relacionamento de uma só carne, eu acho que é impossível a gente não pensar nos votos no casamento. Essa semana eu tive não sei se a triste, a angústia de estar acompanhando um casal que está em separação, em processo de separação. E o que eu vejo num casal em separação sempre é o desejo pessoal e individual sendo colocado acima de todas as questões. No primeiro momento, a separação parece ser um alívio, porque o casamento, por mais que tenha conflitos, né, causa algumas coisas emocionais, como dificuldade de dormir, baixa estima, traz algumas consequências que no momento em que a pessoa separa e ela retoma a vida de solteiro, ela vai sentir um certo alívio. Aí ela imagina o seguinte: agora minha vida vai ser assim, eu vou passar o resto da vida sem problema, sem dificuldade, sem doença, sem pobreza, sem nada, né? Estou na casa da minha mãe, do meu pai. A mãe e o pai geralmente acolhe, abraça, né? As pessoas tentam, na verdade, fazer esse tipo de coisa, mas a gente sabe que não é a resposta do casamento, não é os primeiros dias de casamento e nem os primeiros dias de separação, é o depois. E eu sempre, quando eu converso com o casal, eu falo assim: olha, daqui 3 meses a gente conversa. Por quê? Porque daqui 3 meses já começou a sentir a solidão, a dificuldade com os filhos, a relação, né, que estava convicta dentro do casamento já passa a ser diferente. Na hora de pagar a conta, né, tem que sair do bolso. Na hora de tudo que vai fazer, passa a remeter ao casamento. Aí vem um desespero. E o processo é sempre esse: a pessoa separa, briga pelas panelas e depois briga para querer voltar de novo, né? Briga para querer voltar de novo. E isso, na verdade, traz prejuízo, porque depois que quebra uma aliança, da mesma forma que a gente pede para não acontecer isso, quando ela é quebrada, é complicado novamente juntar os cacos, colar todos eles e colocar numa mesma peça. É quase que impossível, quase que impossível. E geralmente a pessoa que é mais convicta na hora da separação, depois ela se arrepende, né? E a pessoa que não queria a separação, ela já não quer mais. É engraçado isso. Eu tenho notado isso de forma rotineira. A pessoa que toma a convicção de que quer separar, ela no primeiro momento ela acha que está se livrando, depois ela quer voltar.
e a pessoa que não queria agora não quer mais. Aí o casamento já foi, como se diz aí o mineiro, o brejo, né? Então nós precisamos pensar muito bem sobre o nosso relacionamento. Nós precisamos pensar o que é esse mistério de Deus, aonde Ele junta duas partes e torna ela uma só, e a partir dessa única parte, os dois começam a conviver. Na apostila de vocês, a primeira coisa que nós temos aí é o que significa viver como uma só carne. O que significa viver como uma só carne? Primeiro, verso 24, deixar, esse é um verbo, né? Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e este, com certeza, é um preço inegociável, é um princípio inegociável. Quem casa quer casa, já dizia o ditado. Algumas pessoas têm a dificuldade financeira ou logística, e assim que casam vão morar com os pais. Isso não acontece mesmo, de alguma forma? Isso traz alguns prejuízos. Naturalmente, os indivíduos que casam, eles querem morar em sua própria casa, porque a interferência é grande. Agora, não é só deixar fisicamente, é deixar de pensamento, é deixar o seu cotidiano, porque mesmo as pessoas morando em outra casa, elas não deixam as suas famílias. E algumas passam a viver o resto da vida na necessidade da família. Vou dizer uma coisa séria aqui para vocês que são casados. Nós precisamos tomar conta da nossa vida conjugal, seja na dificuldade, na tristeza, né, na alegria, na pobreza, na riqueza. E uma coisa que as pessoas não aprenderam nos dias de hoje é não depender mais dos pais. Muitos dos casais jovens que hoje eu faço o casamento, eles continuam dependendo dos pais, financeiramente, emocionalmente, em todas as estruturas. E nós, quando casamos, nós precisamos entender o princípio da Bíblia. Deixa pai e mãe, e os dois se tornam uma só carne. Se passar dificuldade, vai passar os dois juntos. Então meu pai e minha mãe não podem ajudar? Pode, mas de forma pontual. Agora, algumas pessoas dependem a vida toda dos seus pais. Por exemplo, eu conheço casais que os pais pagam faculdade, continuam pagando as coisas do cotidiano, e o casal nunca assume, na verdade, o seu casamento, na totalidade. Né? Qualquer coisa, pai, estou precisando de dinheiro. Principalmente se o pai tiver um pouco mais de condição financeira. E aí vou dizer para os pais, porque eu sei que tem muitas pessoas aqui, como eu, que é pai de filhos que está numa possibilidade de casamento, né? Numa possibilidade de se casar. Nós precisamos ser coerentes, nós como pai também. Devemos ajudar, mas não devemos interferir ao ponto de não deixá-los viver a vida deles. Passar de um pouquinho de dificuldade, ninguém morre não. Né? Eu acho que quase todos aqui que eu conheço já passaram dificuldades. Né? Dificuldades às vezes de faltar comida dentro de casa, de uma enfermidade, de falta de dinheiro e essas coisas. Isso não matou ninguém, pelo contrário, fortaleceu o casamento. Às vezes um erro que os pais cometem no momento da criação que eles estão crescendo, é privá-los disso, de Sim. falar que, olha, a vida não é tudo de mão beijada, né? A gente tem que se organizar. E eu, como professora, eu vejo muito isso. Os meninos querem tudo, e querem na hora deles, e tem muitos que quando casam continuam essa dependência, tanto emocional quanto financeira dos pais. E o pai, ele se sente na obrigação também. O pai, ele tem que dar caminhar um pouquinho para trás. Igual o senhor falou, não vai deixar, ele precisa passar por aquilo ali. Precisa. Momento de ter. Os pais, eles ficam achando que, não, mas se eu posso, é minha obrigação. Ajudar. Não existe isso. A possibilidade de nós deixarmos a nossa família e se juntar ao outro no casamento é a possibilidade de nós sermos agora uma só carne, caminhar junto nas dificuldades, em qualquer realidade.
né? Na minha época, por exemplo, quando eu me casei, eu não tinha geladeira. Nossa, era uma dificuldade, a gente tinha que cozinhar feijão, se quisesse comer, era todo dia, né? Tomar uma aguinha gelada só se comprasse. E muitas vezes não tinha dinheiro. Eu fui ter geladeira depois de 2 anos de casado. E foi complicado, né? Para comprar uma geladeira, então, eu tive que comprar um carrinho dessa. Era pior do que comprar um carro naquela época. Eu lembro quando a gente casou, e olha que a gente morou bem aqui, né? Minha mãe morava aqui. A gente não tinha máquina de lavar, chegava, ia pro tanque, lavava. Era assim, tranquilo, trazer, vim lavar aqui na minha mãe. Mas a gente ficou em casa, lavava e botava pra secar pela casa inteira. Até conseguir comprar. Na verdade, depois até a gente ganhou, mas assim, foi os primeiros meses, foi ali, a gente em casa, lavando ali, se virando. Como orientar? Primeiro, orientar os pais. Segundo, orientar o casal que vai casar. Eu acho importantíssimo todo casal que vai casar passar por um curso de noivos. Aqui na igreja eu não caso ninguém se não passar pelo curso. Porque hoje a gente está vendo 2 situações, pastor. Eu estou falando isso que aconteceu, o casal não casou por outros motivos, mas a gente percebia claramente que eles não tinham condições financeiras. Os pais da noiva tinham um pouco mais e já se percebia que eles iam acabar continuando ajudando ela no que ela precisasse, mas aquele já ia dar problema. Porém, a gente não pode, por exemplo, na orientação como pastor, eu acredito, falar que não vai casar porque não tem condição financeira. Não, eu nunca vou falar isso. Vocês nunca vão ouvir falando isso. Eu acho que o impedimento financeiro não impede ninguém de casar. Impede quando o sujeito é preguiçoso, quando a indivídua, né, a mulher, na verdade, não quer assumir esses riscos. Por quê? Porque se o sujeito estiver trabalhando, um aluguel aí 600, uma kitnet, um lugar mais simples, né, R$500, o salário não vai pesar dessa forma. Eles não vão ter o luxo que eles tinham. E isso tem que ser compreensível por parte dos dois. Aí a pessoa não quer passar por isso daí, né? Aí não está apto a casar. Não está apto a casar. Não está. Igual o senhor falou, ajuda pontual, porque assim, eu creio que a maioria de nós teve essa ajuda no início do casamento, né? Como se os pais pudessem ajudar. Mas foi no início. E o início é o início mesmo. E só que o problema é que tem casal casado aí há 10 anos e ainda recebe essa ajuda. Tem uma mesada do pai e da mãe. E nunca vi. E assim, até para os filhos, como é que é? Quando eu estou ensinando, eu estou educando meus filhos, se eu ainda dependo dos meus pais. É essa relação que às vezes eu não entendo. E aí, sendo sincero, eu para um casal desse, eu falo, vocês não estão preparados para casar. Porque o casamento implica nessa questão de deixar. E essa é uma das lições mais importantes. No curso de noivos, a primeira lição que eu falo é justamente sobre isso. O deixar. E o deixar, na verdade, é um verbo que está no imperativo, não está, né, de forma assim pontual. Né? Você pode deixar. Não. Você tem que deixar. É uma ordem. É uma ordem. Então o indivíduo ele não pode simplesmente achar que a vida dele vai continuar a mesma coisa. Mas olha lá, alguns casais não conseguem se unir por não terem deixado pai e mãe, não só física ou financeiramente, mas também emocionalmente. E quando isso ocorre, a própria organização interna, como casal, fica comprometida. Eu não casei com a minha mãe. E a Marisa não casou com o pai dela. Eu posso até representar a figura masculina na vida dela. E ela representar a figura feminina da minha mãe. Mas ela não é minha mãe. Ela não vai fazer o que a minha mãe fazia. E eu nem posso cobrar isso dela. E nem querer que ela seja assim. E isso identifica que pessoas não deixaram emocionalmente a sua casa. Depende dessa emoção, né? Até porque tem alguns casais que são assim, o menor sinal de dificuldade, de briga, liga para a mamãe e para o papai. Fulano me fez isso, e chora, e conta a história na sua convicção pecadora, porque o indivíduo, quando vai contar a sua realidade diante de uma situação, ele sempre acrescenta, aumenta, né? E vê como é que os pais ficam numa sinuca de bico. Que o pai e a mãe vai defender os filhos.
E aí começa a ter os conflitos entre... Aí por isso que o pessoal diz que sogra não... Aí vem essa colocação, sogra não é boa e tal, mas é por causa desse tipo de conflito. Desse tipo de conflito. Né? Eu não lembro de nenhuma possibilidade, nenhuma dificuldade minha e da Marisa que a Marisa levou para a mãe dela. Não lembro. Né? O maior problema do casal levar essa situação para a família é que depois que eles ficarem bem, a família nunca vai esquecer não. da briga que houve. Não, e vai sempre jogar. Vai jogar. Vai jogar. Assim, o casal sempre leva para os pais o que acontece de briga, de discussão. Não adianta reclamar depois, que a família não esquece. Não esquece não. E no menor sinal de briga dentro de casa com a presença dos pais, eles jogam tudo. Eu falei pra você, não é assim? E ainda tem a questão do amadurecimento espiritual. Se um dos pais não foram cristãos e tivesse essa mesma base, a tendência a dar conselhos que não são bíblicos, coerentes, é muito grande. E aí, como você já tem essa dependência emocional dos seus pais, sair de casa só para contar para vocês, eu conheci um casal, esse foi o primeiro casal que eu falei assim, tá tudo errado. Se eu pudesse aconselhar os pais, eu aconselharia. Um casal aí recente casou, os dois casaram, né? Para evitar o contato físico, a relação sexual, eles casaram, porque a coisa estava à flor da pele e os pais notaram isso, só que eles casaram e cada um continuou morando com os pais. Até a casa ficar pronta, porque eles compraram um apartamento na planta, né? Então eles são casados, mas moram. Um mora na casa do pai e o outro da mãe, né? E eu conversando com os dois, eu perguntei assim, mas eu estou tentando, né, entender isso aqui, como é que funciona isso na cabeça de vocês? E eles falam assim, não, quando a gente quer sair, a gente sai junto, a gente vai para um hotel, a gente vai, né, para algum lugar e tal. Enfim, a gente está convivendo. Eu falei assim, olha, sabe o que vai causar isso na vida de vocês? Quando vocês casarem, a primeira dificuldade que vocês tiverem, vocês vão voltar cada um para a casa do pai e da mãe. Por quê? Porque vocês acostumaram com isso no início do casamento. Então é fácil, né? Deu problema, vão para a casa do papai e da mamãe. Nunca vai ser um relacionamento de convicção. Eu, no lugar do pastor desses indivíduos, eu falo assim, não case. Espere o apartamento sair, case, mas vai viver debaixo do mesmo teto. Uma casinha pequena. Ou aluga uma kitnet, né? Um quarto só. Eu não vejo dificuldade nenhuma nisso, né? Mas a nossa ideia é a gente dar uma resposta à sociedade. Vocês já viram como que a gente faz isso? A gente quer casar e mostrar para todo mundo que a gente vai morar numa casa bonita, que a gente tem o melhor emprego, o nosso casamento é o melhor. Não, gente, isso é bobagem. A gente não tem que mostrar nada para ninguém. A gente tem que casar para viver com o outro e conviver com o outro, independente da dificuldade. Se tem cama ou não tem, se é um colchão jogado no chão, ótimo. Tendo um lugarzinho para ficar, é excelente. E é igual você falou, o erro está de todas as partes, que os pais repetiram também. Com certeza. Até o pastor errou. Próximo verbo, unir. E se une a sua mulher. A ideia é estar soldado, né? Colado, unido ao outro. Não tem mais como desgrudar. É aquilo, né, que o Dada deu o exemplo da massinha e aquilo que eu falei da folha. Impossível você pegar um indivíduo depois de colado e descolar ele novamente e ficar tudo bem. Não fica, não tem como. Não tem como. Né? E a gente identifica isso logo no início. Né? Logo no início a gente já percebe isso. Né? Eu nunca tinha tido experiência de fazer curso de noivo com pessoas que já tinham sido casados. E eu fui fazer recentemente agora. E aí, quando eu estava fazendo, no curso de noivos, eu já notei que a dificuldade não era os dois tinham um amor, mas quando se falava dos filhos dele e dos filhos dela, ixi, aí o trem explodia. Né?
transmitir. Não porque os filhos dele não me respeitam e porque as filhas dela também não me consideram, e aí começa. Pergunta se isso vai dar certo. Pergunta se vai dar certo. Durou 6 meses. Durou 6 meses. Né? Por quê? Porque a interferência é grande. E não é só os filhos, os ex também. Imagina só, você entrando para você casar e os ex estão tudo ali, né? Ex-mulher, o ex-marido, né? E aí, como é que fica isso na mente? De um ponto de vista assim, eu não já fui casado. Para mim acabou, que eu tenho mais de 15 anos, eu acho. Depois que eu me separei, nunca mais eu vi a mãe do meu filho, nunca mais. Não, mas isso aí da mãe. Mas o filho ainda continua. Não, o filho tem contato com ela, né? Mas não. A gente não tem contato de... Acabou. Mas aí, Gleice, depende de cada situação, é lógico. Mas a dificuldade é que os filhos acabam, na verdade, gerando conflito. Porque é filho de um e de outro, e esse negócio fica meio que pingido. Então, não é essa a essência. A essência do casamento é que os filhos, na verdade, eles devem ter uma direção, né? Sim, Júlio. O meu primo aconteceu exatamente isso. Ele separou, né? E foi do jeito que separou. A esposa dele queria separar, aí depois eu conversando com ele falou que ela depois pediu para voltar e ele queria mais, né? Aí agora ele tem uma namorada e tal, e ela tem 2 filhos, 2 deles, né? E aí ele falou assim, ó, eu não sinto coragem de ter uma união com ela por causa disso, porque ela mima demais os meninos dela, né? Tá vendo? E ele tem um filho. Mas por aí. E ele fala, não vai dar certo de Mas tem exceção, viu? Exatamente, eu ia falar que o caso do Anderson aqui, da nossa irmã Luciene, eu enxergo e vejo isso ao longo do tempo como sendo uma exceção. A regra normalmente não é essa, né? A regra não dá certo. Existem inclusive estudos que falam em termos de percentuais, de possibilidades percentuais, de segundos ou se o segundo casamento tem uma possibilidade inferior, muito inferior a dar certo do que o primeiro, um terceiro muito abaixo do segundo, e assim sucessivamente. E depois vira rotina, né? Exatamente. É o que o chicanismo. Que a gente não tenha dificuldade. Principalmente por causa do Júnior, né? O problema que ele tem, que todo mundo sabe. Então, interfere. Não, a gente sabe que é complicada essa situação. Olha só. Com a união do casal, dedica-se em amar, a permanecer fiel um ao outro. E esse permanecer fiel é justamente o que diz o texto aí para nós. Um casamento pode ser legalmente destruído, mas se não tiver o amor, não se estabelece uma relação de uma só carne. Mas o que é principal dentro dessa instituição? A relação. E aí a união. Na hora de você prometer para ela e ela prometer para você, vocês, na verdade, precisaram de testemunhas. Mas na hora de separar, vocês não querem testemunha. Pelo contrário, devia chamar todo mundo que participou do casamento na hora de separar também, né? Mas as pessoas não fazem isso. Elas simplesmente rasgam o contrato, né, que é um contrato de papel, mas rasga também o contrato diante de Deus. Você está dizendo claramente, na alegria e na tristeza. Aí eu vejo alguns casais reivindicando, mas eu não suporto. Mas você prometeu que suportaria. Você prometeu. É engraçado que casais da década aí da relação dos meus pais, por exemplo, eram casais que, na verdade, isso para eles era uma questão de honra. Chovia, fazia sol, caía, o que fosse, podia destruir, mas eles estavam juntos. Estavam juntos. E a palavra para eles valia muito, né? A palavra para eles valia muito. Eles podiam até dormir em cama separada, mas estavam ali juntos, né?
no lar de jeito nenhum, não deixo de jeito nenhum, porque isso era um princípio. A separação nesse momento era muito difícil. Hoje não, hoje se o indivíduo quiser separar, ele faz isso tudo sozinho. Quando chega para a esposa, já chega com papel, assina aqui que nós vamos separar. E até agora tem o cartório agora para favorecer ainda mais. Agora porque antigamente era um trâmite bem mais complicado. Eu acho que uma condição que a Igreja Católica coloca, que o casamento é indissolúvel, eu vejo como um ponto positivo, porque para a Igreja Católica, para desfazer o casamento na igreja, só com a autorização do Papa. E é em raríssimos casos. É uma coisa que o pastor Adão Carlos do Nascimento coloca no livro dele, né, que o senhor nos indicou aí, que é o Oficina de Casamento, que ele, na primeira lição logo, ele vai falar sobre isso, a respeito de que o compromisso é mais importante como pilar, não que o amor deixe de ser, mas que o compromisso como um pilar do casamento, como a base do casamento, ele é mais importante do que o amor. Porque quando existe um compromisso, que a gente tem essa visão e esse entendimento de que o casamento não é uma coisa simples, mera, banal, é uma coisa que é feita diante de testemunhas, diante de Deus, diante do Espírito Santo, esse compromisso, ele é muito sério. Então, havendo esse compromisso, mesmo que o amor, de uma certa forma, ao longo do tempo, possa vir a dar aquela esfriada, se houver um compromisso, esse amor pode ser reacedido. Com certeza, sem dúvida. Então, eu acho muito importante esse livro. É um livro muito gostoso de ler. Os irmãos que não leram ainda podem ler, porque é muito bacana. E essa questão do compromisso, quando a gente tem, aquilo que eu falei para você, para um cristão, ele é mais pesado ainda, porque o seu compromisso não é só com o seu cônjuge, é com Deus também. E quando você tem um compromisso com Deus, você não vai quebrar o compromisso em virtude de questão nenhuma. Você vai relevar porque você é um cristão. E aí, quando eu encontro com casais que estão em processo de separação, eu sempre digo, vocês não são crentes. E aí eles brigam comigo. Eles dizem assim, mas quem é o senhor para nos julgar? Não, eu estou falando porque vocês, na verdade, vocês consideram a Bíblia como regra de fé e prática? Aí a pessoa diz, claro, pastor, claro que sim. Assim, vocês acham que Deus é soberano e é dono de todas as coisas? Sim. Então por que vocês estão quebrando o princípio bíblico e não consideram isso? Deus não mandou vocês separar. Deus não quis que vocês separassem. Então vocês não são crentes. Vocês não têm compromisso com Deus. Se tivesse, vocês mantinham o compromisso e tentavam resolver esses problemas, essas dificuldades. Mas é que quando chega ao ponto de separação, o processo já foi tão desgastado, que a pessoa quer se livrar logo. E é isso que acontece geralmente. É isso que acontece. E agora a coisa mais engraçada, eu lembro a separação de minha tia e do meu tio. Eles eram donos de um buffet, e quando separaram, eles não tinham casa, não tinham nada, eles tinham o material do buffet. Diante do juiz, eles brigando por causa de panela. Não, essa panela é minha, aquela panela é sua, aquele jogo de jantar é meu, esse é meu, brigando por causa de panela. Então, aí quando vai separar, é um negócio meio maluco. A pessoa começa a dar valor em coisas que não tinham valor nenhum. Coisas que não tinham valor nenhum. E isso é complicado. Eu atendi um advogado de dia desse, ele falando que ele fez um divórcio, né? E o casal, assim, várias fotos, mas a briga deles é por causa de um cachorro. Olha, eu separo, mas o cachorro é meu. Não, mas só que a coisa mais engraçada foi o seguinte, foi porque no fim das contas a mulher tinha dado pro homem, né? E ele tinha uma carta falando que o cachorro, a mulher tinha dado o cachorro para ele. Aí ele levou isso pro juiz. Aí ele levou pro juiz e o juiz falou, você deu, o cachorro é dele. O juiz que teve a mesa assim. Isso lembra muito a música popular que vai se trata aí essa efeito, né?
tornar-se, né? Tornando-se os dois uma só carne. Refere-se ao casamento propriamente dito. Casamos no cartório para satisfazer o Estado, casamos na igreja para testemunho público, casamos intimamente no ato conjugal para consumação. Aliás, a Bíblia, na verdade, diz que a consumação era o casamento. Não tinha nada de contrato, né? Por isso que o texto bíblico diz assim: fulano conheceu Ciclano. Então, Rebeca, eu vejo que é o exemplo mais claro disso. Essa palavra conhecer é o mesmo que a consumação. Houve o ato. Porque o ato carnal ali é, vamos dizer, a celebração do contrato. Vocês sabiam que um casamento pode ser desfeito se não houver essa consumação? É um dos poucos casos que a Igreja Católica anula o casamento. E o juiz também, ele nem olha. Se não houve consumação do ato carnal, casamento então não existe. A Igreja Católica, nesse caso, ela não considera nem divórcio nem nada. É desfeito mesmo. Como se nunca estivessem casados. Então, tornar-se uma só carne é algo que vai além daquilo que a gente imagina. Porque eu creio que esse tornar-se uma só carne não é só a relação sexual. A relação sexual, na verdade, é uma consequência desse pacto. A gente torna-se uma só carne emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, financeiramente. Então já vai uma dica aos casais. Nada desse negócio é meu, é seu, agora é o quê? Nosso. Ah, mas isso aqui eu adquiri quando eu era solteiro. Não interessa, agora você casou, é dos dois. É dos dois. Né? Ah, mas eu casei com separação de bens. O problema é seu, isso é... Já começou errado. Já começou errado. O problema é que é mais barato, né? A comunhão universal de bens, ela é um valor bem acima, né? Porque aí tem que ser avaliado algumas questões. E já a separação universal de bens, ela já é mais simples e mais barata. E todo mundo faz isso, né? Mas a partir do casamento, agora tudo é deles. Tudo é deles. Não existe mais meu. E eu vejo algumas pessoas no egoísmo: meu carro, meu filho, minha filha. Não, mas aí tem um detalhe: o meu filho e a minha filha, ou na verdade nosso filho ou nossa filha, quando é criança, quando pequenininho, adolescente, é um bênção. Não dá trabalho na escola. Olha como o nosso filho é educado, olha como o nosso filho é lindo. Agora, quando o moleque apronta alguma coisa, mulher, cuida do teu menino aí, tu não soube educar. Pior que é verdade. Já não é nosso mais. Não é nosso mais, é teu filho. Ou tua filha. Olha como parece com você. Paga um ser igual você aí. Olha lá, dificuldades que vivemos como uma só carne. Valorização da individualidade ao invés do indivíduo, né? O sujeito é individualista. Tem muita gente que é egoísta nesse ponto. Não sei se é da época de vocês ou da minha época isso. Alguém lembra do Nonô Correia? É uma novela que houve cadeado na geladeira. Na Globo, que o sujeito punha um cadeado na geladeira, ele tinha um quarto secreto onde ele guardava as coisas dele, ninguém podia tocar. E eu vejo hoje dentro do casamento também dessa forma. É engraçado que, por exemplo, né, o marido que trabalha, às vezes a esposa não trabalha, aí quando ele vai comprar um celular para ele compra um iPhone 10, 7 mil reais. Aí quando ele vai dar para a esposa, ele dá um xing-ling, né? Que até para ela usar o telefone. O que está errado nessa relação de consumo? Eu não tenho medo. O Júlio briga comigo, porque lá em casa é o contrário. Às vezes eu quero desse aqui, desse pouco mais simples que esse aqui. Ué, porque eu quero te dar o que é o melhor. É o melhor. Mas eu vejo essa relação. Eu vejo algumas pessoas assim: não, eu vou trocar meu celular para te dar o meu usado. Ou pior, né? Às vezes os dois trabalham e aí as contas da casa não são as contas em conjunto, né? Não. Então, sua responsabilidade é esse aqui e a minha é esse aqui. Se você não honrar com o seu, a gente vai ter um problema. Então, assim, isso é seu, isso é o aluguel.
Eu ganho 900 reais, eu pago 450, você paga 450. Não é? Não junta tudo Como pra. se tivesse separado. Como se tivesse separado. E assim, é um casal. E eles levam isso na maior naturalidade. Aí vai, se você sai pra almoçar, jantar com um casal assim, você acha estranho. Porque na hora de pagar a conta, uai, você que chamou pra vir e eu que tenho que pagar? Ué, e vai ter que dividir, mas você que convidou pra vir? Então, assim, eles brincam assim, você olha assim, uai, é um casal, isso é estranho. Não, e tem outra situação também, que eu acho que é pior ainda nessa situação. Tem gente que usa a Bíblia para justificar, por exemplo, mulheres que pegam o seu salário e usufruem dele, e aí vira e fala assim, não, o sustento da casa é sua responsabilidade, você é o provedor. Não existe isso, gente. Parecendo uma disputa, está parecendo uma disputa, uma guerra. Nós casamos para, na verdade, entender que nós estamos na mesma direção, no mesmo objetivo, na mesma realidade, né? A gente tem que estar na mesma. Se o marido estiver endividado, não é ele que está endividado, é vocês que estão endividados. Se a mulher estiver endividada, é vocês que estão endividados. Né? Nós não podemos, na verdade, separar essa questão. Eu acho que, na verdade, quando a gente faz isso, a gente está sendo egoísta. E aí é uma guerra. E eu vejo, às vezes, que alguns casais promovem guerras que são verdadeiras trincheiras. Verdadeiras trincheiras. Ao ponto que, se tivesse uma arma dentro de casa, é capaz que se matavam, depois se arrependiam. Depois se arrependiam. Você já viu que na hora das discussões nossas de casais, a gente fala coisa que não devia? Então, antes de falar, a gente devia pensar. Eu acho que numa hora de nervos à flor da pele, a melhor coisa é o silêncio e esperar a resposta de Deus. Nós precisamos também deixar para tomar direção diante de uma situação complicada no momento em que a gente tiver tranquilidade. Porque na flor do momento você pode fazer e cometer uma besteira. Você já viu que um indivíduo, quando mata uma mulher, depois ele se arrepende? Porque fez na hora da raiva. Né? Fez na hora da raiva. Mas olha lá, o pecado sempre trouxe o afastamento de Deus, a vergonha, o medo, a mentira, a acusação, o egoísmo para o relacionamento. E aí eu quero trabalhar algumas coisas. Vergonha. Se casou, não tem vergonha. Não tem vergonha. Né? Tem um vídeo do Jonathan Neme, depois vocês podem ver, chama Separação. Esse vídeo é engraçado, porque o Jonathan Neme fala assim, ele está lá conversando sobre a separação e discutindo justamente isso, o que é meu, o que é seu e tal. Aí a esposa fala assim, mas você não tinha vergonha de ir para o banheiro fazer número 2 com a porta aberta? Aí ele vira e fala assim, mas a gente era uma só carne. Eu tenho que ter vergonha disso? Eu tenho medo de ficar no banheiro sozinho. E se eu passar mal lá dentro? Ou seja, casou, é uma só carne mesmo. É uma só carne mesmo. Não dá para ficar escondendo ou tendo uma relação de segredinho, de coisinha. Não, para. Abre o coração. Medo. Ah, eu tenho medo do meu marido. Eu vejo algumas mulheres que têm medo do esposo. Isso não é natural. Eu vou dizer para vocês que isso não é natural. Ah, o sujeito é muito bravo, nervoso. Não, se ele é assim, precisa tratar. Porque não existe isso. Não é? Hoje nós estamos vivendo nos dias de muita gente que apanha, que bate e que não sei o que. Não aceite isso. Não aceite isso. A igreja presbiteriana, ela baseia-se a sua ideia de divórcio dentro da confissão de fé de Westminster. No capítulo sobre matrimônio e divórcio, que é o capítulo 24 da confissão de fé, lá no último parágrafo ele vai falar quais são as possibilidades de existir divórcio. Ele diz que o adultério é a primeira possibilidade. A segunda é a deserção obstinada de um lar. Ou seja, é quando alguém deixa o lar. Não, é quando ele deixa tanto emocional como fisicamente, porque às vezes o sujeito está convivendo com o outro. Mas emocionalmente os dois estão separados. Fisicamente não há relação mais.
Então já houve separação. Já houve separação. Ah, pastor, então nesse caso, sim, a parte que não foi ofendida, ela deve agora considerar a outra como morta. Mas como é que é isso, pastor? Sim, é essa relação. Só que, porém, o sujeito que é o errado, o pecador, ele não pode se casar nunca. A Bíblia diz que ele mantém ainda o seu relação com o seu matrimônio. O sujeito adulterou, ele vai ser errado o resto da vida. Ele deixa a outra parte do livro, mas ele fica... Ah, então ele não podia casar? Não. Não podia casar. Tanto é que, por exemplo, quando a gente vai fazer algum casamento, a gente faz questão de verificar essas questões. Por quê? Para não fazer um casamento errado, debaixo de uma situação dessa. Ah, minha esposa me deixou porque eu cometi adultério, agora eu vou casar com outra. Se for uma igreja séria, não vai fazer seu casamento. Por quê? Porque você ainda continua. Porque qual é o laço que separa o casamento? A morte. Aí outra coisa, mentira. Sabe aquelas mentirinhas? Né? Amor, onde você está? Ah, eu tô chegando. Às vezes o sujeito está no trabalho ainda. Que isso? Vocês não são só uma carne? Amor, estou no trabalho ainda, está difícil sair aqui agora. Mas vocês já perceberam? E essas mentirinhas elas vão começando, depois vai aumentando, vai se criando um laço, e o laço vai ficando maior, e aí daí a pouco você passa a frequentar lugares e a mentir aonde você está. Eu conheço indivíduos, olha, Caldas Novas é um lugar excelente para a gente ficar com a família da gente, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque Caldas Novas é conhecido como o parque das traições e dos adultérios que acontece tanto em Brasília como quase em toda a região centro-oeste, porque é onde os indivíduos vão e dizem para a mulher que está a trabalho, que está fazendo isso, está fazendo aquilo outro, e de vez em quando você encontra com gente lá casada com outras pessoas, né? Os problemas do casamento surgem porque o casal se desvia dos princípios bíblicos. E aí começam as acusações, o egoísmo no relacionamento. Tentar resolver problemas por conta própria, sem orientação de Deus, é um desastre. É um desastre, olha lá. A valorização da individualidade faz com que busquemos justificar o pecado ao invés de confessar e buscar o arrependimento. Por que você está fazendo isso? Não, é porque ele não me trata dessa forma. Não, é porque... Você já viu que a gente sempre justifica? Por que você está tendo essa atitude? Não, é porque eu fui abandonado, Você não conhece a minha vida, né? Eu conversando com uma pessoa, a pessoa dizendo assim: pastor, o senhor não tem ideia do que eu passei dentro. Eu falei assim: eu não tenho interesse em saber. O que eu gostaria de saber e de entender é por que vocês não veem a possibilidade de Deus transformar a vida de vocês, o casamento de vocês. Será que você não acredita em Deus? Será que Deus na sua vida é só um acessório? Porque está aparecendo. Ninguém pediu para vocês casarem, vocês casaram, agora vocês precisavam reaver o casamento, né? Dificuldade em vivermos como uma só carne. Vou passar aqui rapidamente para a gente ver. Preceitos mundanos norteiam nossas crenças básicas. Olha lá. Somos suficientes por nós mesmos. Frases do tipo: podemos construir nosso próprio caminho. A vida a mim me pertence. E reforços para o orgulho. Tem vergonha na cara e permeiam fortemente o coração entre o cônjuge e o nosso. Ou seja, ninguém vai então, na briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. É o adágio popular, né? Mas eu acho que a gente deveria permitir que outras pessoas nos ajudassem quando nós estamos com dificuldade. A gente não tem que criar situações que a gente não possa resolver. Olha lá. Logo, uma ideia fortemente reforçada, aplicada durante os anos, será difícil de ceder. Qualquer sugestão de mudança pode se tornar um problema e ameaçador. Ou seja, a gente tem que trabalhar aquilo no momento que aquilo acontece.
Talvez a gente espere um pouquinho para conversar sobre aquilo, mas tampar o sol com a peneira é um desastre. Porque um dia essa coisa pode vir a estourar. A mulher, por exemplo, notou uma certa falta de caráter no marido, converse com o marido. Fazer de conta que isso não existe não vai resolver a situação. Vai piorar só. Eu sempre fui assim, você nunca se importou. Né? Se tivesse tratado logo no início. Voltando nessa questão dos pais, de novo, principalmente na criação das mulheres, de meninas, reforçar isso, você não precisa depender de homem, porque você isso, porque você aquilo. Vai criando na mente da mulher que qualquer situação, eu me basto, eu não preciso de você. Então isso você está interferindo. Então, assim, a questão da criação atrapalha muito. E isso são em lares cristãos, dentro da igreja. Não, eu estou criando você não é para depender de homem, não. Então, assim, quais os princípios que eu já estou passando para a minha filha? E engraçado que as pessoas antigamente, os pais ensinavam os filhos, né, que eles tinham que se preparar para o casamento, preparavam os filhos para o casamento, hoje preparam os filhos para o divórcio. Eu lembro essa questão assim, não, você casou, você tem que amar seu marido, respeitar. Isso. Não, hoje não, você não é obrigado a suportar. Exatamente. Então, assim, até esses princípios que nós ensinamos dentro dos lares cristãos estão fora, né? Olha lá, tudo dependerá da direção básica do coração. Olha lá. O que irá definir a forma como reagimos diante das crises conjugais é o nosso coração. O coração na Bíblia refere-se ao nosso ser interior, abrange nossas crenças, desejos e vontades. Estou pensando em coração como centro de toda a convicção. Dependendo do conteúdo daquilo que ocupa o nosso coração, nossas reações serão afetadas de forma positiva ou negativa. Agora, lembrem de uma coisa: o coração do homem é e nós somos pecadores. Então a gente tem que, na verdade, tentar controlar isso. É o que diz Tiago 4:1, é o que diz Marcos 7:21 e Provérbios 4:23. A gente não deve simplesmente conformar com as nossas convicções. A gente deve, na verdade, lutar para que as nossas convicções sejam cristãs. O nosso coração tem que ser controlado por quem? Aí entra uma colocação, né? O que faz mudar o coração? É quando nós nascemos de novo, porque Deus tira um coração de pedra e coloca um coração de carne. Agora não vai ser a mesma coisa. Então, nascemos com a natureza egoísta e precisamos de um coração regenerado pelo Espírito Santo. Então, quem tem condição de manter um casamento verdadeiro? Um cristão. E quem não é cristão? Dificilmente tem essa condição. Agora, pasmem. Os casamentos acabam mais dentro das igrejas evangélicas do que fora das igrejas. As pessoas, às vezes, que não é crente, mantêm o seu casamento e os crentes não conseguem fazer isso. Por que será? É porque as pessoas estão, às vezes, enganadas. Elas não nasceram de novo. Porque se tivesse nascido de novo, tivesse um coração voltado para Deus, o seu temor por Deus é que faria permanecer casado. Mas hoje as pessoas perderam temor a Deus e passaram a ter as suas convicções. Eu casei para ser feliz, e a felicidade dele é egoísta. Ele quer ser feliz por conta própria. As razões pelas quais buscaram a igreja, eu quero a minha satisfação, eu quero... Olha lá, deixa eu deixar aqui alguns conselhos finais para a gente chegar no final. Coragem para continuar casado. Tenham essa coragem. Independente de qual seja a situação, por mais difícil que seja a dificuldade, o problema, tentem e sejam corajosos para manter-se casado. Estabeleçam objetivos comuns, mesma direção, mesmo caminho, mesma condução. Tá? Seu cônjuge é o seu melhor amigo, confidente e amante. Alguns casais, depois de casado, ainda tem amigos que são confidentes e tal.
essas pessoas estão extremamente enganadas, porque esses amigos podem até aparecer amigos, mas o melhor amigo e a melhor amiga são os cônjuges, porque é eles que convivem diariamente com vocês. E você que é casado, levar problemas e dificuldades para amigos que às vezes são solteiros e que até às vezes são casados, é o pior desastre possível. Maldito o homem que confia no homem. Eu já vi um caso em que a esposa tinha uma amiga que era considerada a melhor amiga. Ela levava as suas dificuldades, mas levava também as suas felicidades. E aquela amiga, ela acabou, na verdade, se apaixonando pelo marido. Adivinha o que aconteceu? Desastre, né? Foi o ponto-chave da separação. Porque a esposa contava para a amiga as suas falhas e ela usava justamente as falhas para tentar conquistar o marido dela. Quando o menino percebeu, estavam juntos, né? Apoio mútuo em tempos bons e maus, na alegria e na tristeza. Eu acho que o homem, quando adoece, a mulher passa mais dificuldade do que o homem com a mulher. A mulher aguenta mais, o homem não. O homem dá uma gripinha, já fica todo aguentando. Reclama não, Mário. Então, mas nós precisamos apoiar um ao outro em tempos difíceis, né? Em tempos difíceis. Tenham mais intimidade, fortaleça o relacionamento, né? Tenham mais intimidade, procure estar mais próximo. Tem alguma dificuldade atrapalhando vocês? Conversem sobre isso. Não estão dando conta? Procurem ajuda. Ah, nós não vamos procurar o pastor, mas procure um especialista. Procure um especialista, vai no psicólogo se for necessário, cristão. Ontem nós falamos aqui na igreja sobre isso. Mas procure uma pessoa. Não fique esperando a casa cair para depois tentar ajeitar ela, não. Né? Cresçam juntos espiritualmente. Vão à igreja, se envolvam. Né? Eu vejo que casais envolvidos com a igreja, eles têm menos tempo para poder brigar em casa. Né? E mais tempo para viver e conviver espiritualmente um com o outro. E aí, para terminar aqui a nossa conclusão, afinal são tantas as dificuldades, fomos criados de formas diferentes, temos compreensões diferentes, gostamos de coisas diferentes, temos necessidades diferentes e muito estou a abrir mão do que penso ou do que quero em prol do outro. Mas o fato é que os padrões de Deus são inegociáveis e nós, como família, temos não só o dever de nos lançarmos nesse desafio, como temos também o apoio e o auxílio necessários, suficientes, para que obtenhamos sucesso nessa missão. Se experimentarmos a ação do Espírito Santo em nossos corações e mentes, veremos verdadeiramente milagres acontecerem em nossos relacionamentos. A coisa muda. Quando eu casei, eu não gostava de comer jiló. Aliás, eu não comia verdura nenhuma. Eu fui aprender a comer essas coisas depois. Depois de 3 anos que a gente voltou em casa, em Minas, né? A minha mãe foi fazer o meu prato, porque lá em casa eu era o caçula, ela fazia o meu prato. Ela fez o meu prato e a Marisa disse assim, pode colocar jiló, pode colocar tomate. Aí minha mãe, ele não come essas coisas. Não, pode colocar que ele come. E quando a minha mãe viu eu comendo, ela falou assim, nossa, eu não acredito que você come. As coisas mudam. Quando nós nos propomos a caminhar juntos em uma só direção. Em uma só direção. Que Deus... Ele gosta aqui. Pediu também. Que Deus abençoe vocês, um bom domingo para vocês. Eu trouxe um livro aqui para indicar para vocês, depois se vocês quiserem comprar. O Augusto Cury, ele vai trabalhar essa questão de uma forma diferente nesse livro. Então depois, se vocês quiserem saber, ele traz aqui as regras de ouro para casais saudáveis. Augusto Cury,
ele é um psicólogo, um psicoterapeuta, um psiquiatra, enfim, ele tem um monte de formação e ele traz alguns estudos nesse sentido aqui. Eu acho interessante esse livro aqui. Se vocês puderem comprar, qualquer livraria, né? Porque esse não é um livro evangélico, qualquer livraria vocês podem comprar, tá? Então aí, as regras de ouro para casais saudáveis. Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé e vamos encerrar com a oração. Pai eterno, na tua presença nós te agradecemos, a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui juntos. Que o Senhor nos ensine, ó Pai, a aprender mais do Senhor. Que possamos realmente ser, Senhor Deus, uma só carne, como o Senhor quer nas nossas vidas. Que o Senhor abençoe os casais aqui presentes, que eles possam ser bênçãos na vida de outros.